agora. Será que eu vou me foder dessa? Por isso eu não pude falar pelo telefone. Completamente a maneira que você prescreve os treinos, tá? Primeira coisa que eu quero mostrar que é um mito muito grande é quando falam que intensidade é a variável mais importante da hipertrofia muscular. Eu já cansei de ver isso. E para quem não sabe, a gente utiliza a variável, o termo intensidade na musculação como um sinônimo de carga, tá? Então isso não é o Renato que está definindo, na literatura científica, os livros acadêmicos usam o termo intensidade como sinônimo de carga. Ou seja, se eu falar assim, qual que é a intensidade do seu supino reto? Aí você pode falar assim, é 30 quilos. Ou então eu posso falar, é 10 repetições máximas. Ou então eu posso falar, a intensidade é 65% de uma repetição máxima. Então, intensidade é a carga utilizada, ok? E muita gente acha que a intensidade é o que vai gerar hipertrofia. Só que isso é um mito muito grande, tá? E além de te responder que isso é muito grande, porque a gente já tem uma noção boa, né, baseado nos estudos científicos, e quando eu falei lá que a gente tem que se basear no mais nível evidência, pode esperar que todo o material que a gente vai apresentar para vocês aqui é o mais alto nível de evidência, tá? Não acho que a gente veio aqui dar a nossa opinião. Era ridículo eu simplesmente te falar tudo aquilo lá sobre níveis de evidência e não te dar aqui os níveis de evidência. Então, o que eu quero te explicar antes de mais nada é que se a gente tivesse que eleger uma variável principal para o treino de hipertrofia, tá? A gente vai te explicar sobre a intensidade detalhadamente, tudo que você precisa saber. Mas em resumo, basicamente a gente já percebe que você tem que ter um certo nível de intensidade, mas depois dali, se você aumentar mais ou diminuir, se você aumentar mais que aquilo, não vai otimizar o seu resultado de hipertrofia, tá? Então não... Tecnicamente não. O Joe tinha uma foto sua atrás da mesa dele. Acho que vocês formam medicina, seu cabelo estava mais longo. Olha, eu vi sobre o seu pai. Ser um babaca? Não se preocupe. Tá, você é médico, onde trabalha? Washington Memorial, me especializei em doenças infecciosas. Nossa, isso é um tanto Nojento? É, um pouco. Mas e você? Departamento do Estado. Eu faço gestão de cadeia de suprimentos para o hemisfério ocidental. Isso parece... Já. Sou suboficial da Guarda Costeira dos Estados Unidos. Eu preciso que venha comigo. Senhor, preciso das chaves. Para quê? Tenho ordens para levar seu carro para o seu apartamento. Tudo bem, vamos. Espera um pouco. Não sei, talvez eu pudesse, vocês vão precisamos ir. O que é isso? Eu não entendi nada. Moral, hein? Moral. Foi. Não posso bater palma agora? Não é isso, não é essa relação de intensidade e hipertrofia. Porém, a gente tem uma outra variável que ocupa esse espaço como variável mais importante, que é o volume de treino, tá? Por que o volume de treino? O volume de treino, para quem não conhece, a gente pode calcular ele, né, de uma maneira conceitual como séries vezes número de repetições vezes carga utilizada e... O que está acontecendo? A conta que congelou? A SAD e o PSO e ele fizeram pressões. Sullivan, Não, acham que são dois mensageiros. você falou da SAD, mas eu não mandei vigilância. Eu sim. Não tinha dito que eu não te convenci? Não convenceu, mas não quer dizer que esteja errado. Por que não falou isso para mim em vez de me expulsar do seu escritório? Porque eu não te conheço. E não te devo explicações. A SAD... hipertrofia, tá? A gente vai te explicar sobre a intensidade detalhadamente, tudo que você precisa saber. Mas em resumo, basicamente a gente já percebe que você tem que ter um certo nível de intensidade, mas depois dali, se você aumentar mais ou diminuir, se você aumentar mais que aquilo, não vai otimizar o seu resultado de hipertrofia, tá? Então não é isso, não é essa relação.
entra nessa porra desse avião. Intensidade de hipertrofia. Porém, a gente tem uma outra variável que ocupa esse espaço como variável mais importante, que é o volume de treino, tá? Por que o volume de treino? O volume de treino, para quem não conhece, a gente pode calcular ele, né, de uma maneira conceitual como séries vezes número de repetições vezes Aí eu achei que você estivesse mais não. Tá certo? Ah, sinto muito. E você? Qual a sua história? Ah, eu sou analista de engenheiro. E o que você analisa? descarga utilizada e vezes o tempo sob tensão do exercício. Coisas assim. Tem algumas dicas? Dicas? Sobre ações. Estou tentando aumentar meu portfólio. Esse é o Capitão Ahmed. Ele vai conduzir o interrogatório. Que o Vitor vai dar para vocês e vai explicar tudo sobre isso aqui, vai ficar muito... Sei lá, que a gente tem que se basear no mais nível evidência. Menno Helsement e o Mike Sratel, simplesmente todos eles usar o seu resultado de hipertrofia, tá? Então não é isso, não é essa relação de intensidade de hipertrofia. Porém, a gente tem uma outra variável que ocupa esse espaço como variável mais importante, que é o volume de treino, tá? Por que o volume de treino? O volume de treino, para quem não conhece, a gente pode calcular ele, né, de uma maneira conceitual como séries vezes número de repetições vezes carga utilizada e vezes o tempo sob tensão do exercício. Vem aqui. Isso, tá? E calma, se você tá confuso, cara, pode ficar tranquilo que a gente vai ter, inclusive, a nossa aula 3, né, que o Vitor vai dar para vocês e vai explicar tudo sobre isso aqui, vai ficar muito bem detalhado. Mas só querendo te explicar, o volume de treino é a variável principal do treino de hipertrofia, tá? E por que eu tô te falando isso? Porque da onde que eu tirei essa informação? Veja bem aqui, ó, 2 motivos para a gente elencar aqui o volume de treino como a variável principal da hipertrofia muscular. Quando eu vejo as 5 principais referências da área da hipertrofia, que são esses 5 profissionais aqui que eu estou te mostrando na foto, que é o Brad Schoenfeld, o Eric Helms, o Layne Norton, o Menno Helsement e o Mike Sratel, simplesmente todos eles têm a mesma visão nesse ponto, tá? Se tivesse que elencar uma variável principal, é o treino, é o volume de treino. E esses 5 profissionais que eu estou te mostrando aqui, quais que são as características deles principais que me faz crer que eles são excelentes referências sobre o assunto? Não é porque eles são pesquisadores, não é porque eles são atletas de fisiculturismo e não é porque eles são atletas de, por exemplo, levantamento de peso. É porque eles são os 3 ao mesmo tempo. Então eles são pesquisadores, todos eles ali são doutores, pesquisadores e professores da área da ciência do exercício. Eles são atletas de fisiculturismo, alguns deles são fisiculturistas até naturais, que não podem fazer uso de anabolizante. Existem confederações dessas aí espalhadas pelo mundo, né? E além disso, tem experiência com esporte de levantamento de peso. E é por isso que eu utilizo eles como algumas diretrizes. Mas se eu estivesse falando só isso para vocês, simplesmente eu estaria indo contra os meus próprios princípios. E aí, por isso que eu mostro para vocês as 2 principais evidências científicas de que o volume de treino é a principal variável do treinamento. Então, se você pegar esses 2 estudos, eles deixam bem claro, são 2 revisões sistemáticas que mostram que o volume de treino, quanto mais volume você aumenta no seu treino, ou seja, fiz mais séries, fiz mais repetições, coloquei mais carga, fiz um tempo sob tensão maior, você vai aumentar a hipertrofia, tá? É óbvio, vai chegar um momento que você vai atingir um platô, não adianta mais aumentar o volume de treino porque pode dar risco de lesão, mas isso a gente vai aprender na aula 5, na aula 3, tá?
nessa aula de hoje, você só tem que entender que o volume de treino é a variável principal, tá? Inclusive, tá? Teve um estudo ano passado que foi publicado mostrando o contrário. Foi até uma polêmica no ponto de vista científico, que muitos profissionais falaram assim, pô, mas por que esse estudo foi o único que deu um resultado diferente? Que quem fez menor volume de treino hipertrofiou mais do que quem fez mais volume, porque geralmente é isso. Aumentou o volume de treino, aumentou a hipertrofia. Tanto que na ciência, quando a gente produz um artigo científico, se a gente não equaliza o volume de treino de duas intervenções, a gente nem pode dizer que estudou um efeito. Vamos supor, estudei o drop set lá que eu estava dando exemplo para vocês, só que eu não equalizei o volume de treino dos dois grupos, do que fez o drop set e o que não fez, eu não consigo concluir que o drop set é bom para hipertrofia, tá? Mas basicamente, esse estudo aí que mostrou a diferença, sabe? Tipo assim, não, o volume de treino foi pior para hipertrofia, ou seja, quanto mais eu aumentei, menos resultados os alunos tiveram. Gerou uma polêmica. Só que meses depois, esse estudo foi despublicado, tá? Então, basicamente isso. Os autores voltaram atrás e assumiram um erro na hora de tabular os dados e que, na verdade, aquilo não era real. Então, eles tiraram aquele artigo de publicação, esse artigo nem existe mais, tá? Esse artigo foi simplesmente despublicado. Então, isso mostra até que, naquela época, eu lembro que muita gente começou a tentar explicar e dar os motivos e nada é muito plausível. Foi um único estudo que mostrou o contrário e vocês percebem que ele foi despublicado. Deu até uma polêmica, porque foi um grupo de pesquisa aqui do Brasil que fez, né? E nada contra o grupo, não tem absolutamente nada contra eles, mas basicamente, tipo assim, houve uma evidência de manipulação de dados, né? Então, assim, por isso que deu toda essa polêmica. Mas basicamente, tá? Todos os estudos que você vê hoje falando sobre volume de treino e hipertrofia mostram que quanto mais volume de treino você faz, mais hipertrofia você gera. E na terceira aula você vai aprender mais sobre volume de treino, tá? Vamos falar do próximo mito. É necessário levar um músculo até a falha para gerar hipertrofia. Quantas vezes eu já ouvi? Obrigado, Carlos. Dispensado. Pode comer. Não tem problema. Isso. E não, para o músculo hipertrofiar, você tem que falhar o músculo, tá? E eu não sou contra falhar o músculo. Eu só quero que vocês reflitam alguns pontos aqui comigo e percebam se realmente é necessário. A primeira coisa que a gente tem que avaliar são os nossos alunos de academia. Esse estudo aqui, por exemplo, de 2017, do Barbosa Neto, mostrou que de 160 homens que foram avaliados dentro de uma academia, que já tinham pelo menos um ano de experiência com musculação, e foram orientados assim, cara, vamos fazer um teste aqui hoje, tá? Você já faz supino reto, não faz? Então eu quero que você coloque uma carga para você fazer 10 repetições máximas. Qual que foi o resultado? Que a maioria desses homens não conseguiram atingir a carga máxima, ou seja, estavam treinando com carga submáxima, tá? Então 95,6% desses 160 homens entrevistados não conseguiram atingir a carga que eles mesmos estavam estimando. Então o que o estudo quis avaliar? Pô, esses caras são treinados, eles já estão treinando há pelo menos um ano, eles já fazem supino com frequência, então eles têm uma noção de carga que eles utilizam. Só que, nesse caso, não tinham. Eles simplesmente não sabiam a carga que eles precisavam utilizar para fazer 10 repetições máximas. Então isso já dá um sinal de que a maioria dos nossos alunos não está treinando nem perto da falha muscular, nem sabe estabelecer a carga de treino ideal, tá? Então essa é a primeira questão. Outras questões que eu gosto de refletir sobre falha muscular. Será que alguém sozinho consegue atingir até a falha? Será que esse estudo não simplesmente mostrou que, para o cara atingir a falha máxima, ele vai precisar do estímulo de alguém, ou pelo menos um estímulo, uma motivação interna muito grande? Vai precisar, às vezes, de um personal para atingir a falha? Esse é o primeiro ponto. E talvez nem assim, né? Nem se ele estiver sozinho, muito motivado, ele consiga, tá? Isso é só uma reflexão. Outra coisa, será que é possível fazer alguns exercícios até a falha, como por exemplo o agachamento? Você já viu alguém atingir falha no agachamento a ponto de, tipo assim, ter que largar a barra? Existem casos que sim, eu não estou dizendo que não existe, mas será que é aplicável para todos os exercícios da musculação? Será que, você vai fazer um levantamento de terra, você vai atingir até a falha lá?
em todas as séries que você executar. Outra coisa, como que você certifica que alguém foi até a falha? Como é que você certifica que depois você não conseguiria ir além, se você motivasse mais aquele aluno, se aquele aluno tivesse um pouco mais de disposição e motivação? E outra coisa, será que existem mesmo benefícios adicionais se atingir a falha? Então o que eu quero te questionar aqui é o seguinte: se o aluno for, vamos supor que ele vai falhar com 10 repetições máximas, tá? Então você colocou ali uma carga para ele falhar em 10 repetições. Será que se ele fizer 8 ou 9 repetições, ele vai ter piores resultados? Será que ele não vai conseguir ter o mesmo resultado? E meu questionamento me levou a fazer alguns estudos, tá? Então fui fazer esse paradigma que estava na minha cabeça de será que a gente consegue ter o mesmo resultado treinando um pouco abaixo da falha? Né? Fui fazer alguns estudos e fui procurar as evidências científicas. E esse é um dos primeiros estudos que eu cheguei. Tá? Ele, inclusive, está mostrando resultados na força muscular, tá? Porque não existem estudos ainda que avaliam hipertrofia. Existe um estudo que consegue estimar um pouco da hipertrofia, eu já vou explicar ele para vocês. Mas nesse estudo de 2016, ele mostrou que quando você trabalha até a falha muscular ou próximo da falha muscular, o resultado é bem dizer o mesmo, tá? Não tem diferença significativa na hipertrofia quando você na força muscular, quando você trabalha próximo da falha muscular ou na falha muscular. Ou seja, vários indivíduos, em vários estudos que foram utilizados nessa análise aqui, nessa revisão sistemática, mostrou que quem treinou até a falha ou bem próximo da falha teve o mesmo resultado. Primeira vez. O que sabe sobre ele? Normalmente eu não falo muito com os meus clientes. Mas você escuta. Sofia. Você já ouviu o nome Suleiman? É um nome comum aqui. Acho que você vai ter que ser mais específico. Em termos de ganho de força. Então isso leva a gente a crer que se ele está aumentando a força na mesma proporção, meu questionamento me levou a fazer alguns estudos, tá? Então fui fazer a força muscular quando você trabalha próximo da falha muscular ou na falha muscular. Ou seja, vários indivíduos em vários estudos que foram utilizados nessa análise aqui, nessa revisão sistemática, mostrou que quem treinou até a falha ou bem próximo da falha teve o mesmo resultado. Em termos de ganho de força. Então isso leva a gente a crer que se ele está aumentando a força na mesma proporção, é bem provável que aumente a hipertrofia. Que foram utilizados nessa análise aqui, nessa revisão sistemática, mostrou que quem treinou até a falha ou bem próximo da falha teve o mesmo resultado em termos de ganho de força. Então isso leva a gente a crer que se ele está aumentando a força na mesma proporção, é bem provável que aumente a hipertrofia. E aí
a gente vem para esse estudo de 2017, que comparou 3 grupos, tá? Então tinha 3 grupos aqui. Um grupo que treinou até a falha, um grupo que treinou quase até a falha, só que utilizou proporção, é bem provável que aumente a hipertrofia. E aí a gente vem para esse estudo de 2017, que comparou 3 grupos, tá? Então tinha 3 grupos aqui. Um grupo que treinou até a falha, um grupo que treinou quase até a falha, só que utilizou o mesmo volume daquele grupo até a falha, e o grupo que treinou quase até a falha, o menor volume. O que significa isso? Pegou esse primeiro grupo que treinou até a falha e fez lá, por exemplo, 5 séries até a falha, de 10 repetições até a falha. Vamos botar 10 que o número vai ficar mais fácil. Esse primeiro grupo fez lá 10 repetições até a falha, tá? O segundo grupo fez lá, por exemplo, 20 séries, tá? Até 5 repetições. Então, se o primeiro grupo fez 10 repetições até a falha, esse grupo fez menos repetições, só que no final das contas eles fizeram o mesmo número de repetições totais. A diferença é que o grupo que não treinou até a falha, que foi quase até a falha, ia um pouquinho antes, e para compensar em termos de volume de treino, eles fizeram algumas séries a mais no final, tá? Basicamente isso. E o grupo quase até a falha, ele treinou somente fez menos séries e não foi até a falha. Ele fez o mesmo número de séries do grupo até a falha, só que ele não atingiu até a falha. E o que foi evidenciado ali? Esse grupo até a falha demorou muito tempo para se recuperar daquela sessão de treinamento, até 72 horas. Enquanto o grupo que foi quase até a falha, mas fez o mesmo volume de treinamento, se recuperou mais rápido mesmo fazendo o mesmo volume. E o outro grupo que treinou quase a falha com menos volume, recuperou tão rápido quanto o de volume igual. Então o que eu quero resumir para vocês aqui desse estudo, para tentar que vocês entendam isso, tá? Que eu sei que é mais complexo, mas eu vou tentar fazer vocês entenderem isso aqui. Nesse estudo comprovou que se você treinar até a falha, você demora muito tempo para se recuperar, ou seja, 72 horas nesse caso aqui. E se você treina quase até a falha, você faz o mesmo volume de treino, isso prediz resultados bem semelhantes, se não semelhantes, tá? Se não iguais, tá? Mesmo você se recuperando menos, tá? Se você fizer um intervalo menor de recuperação. O que esse estudo possibilita pra gente é mostrar que você consegue fazer muito mais se você fizer menos repetições e não atingir até a falha. Então você consegue, por exemplo, se recuperar mais rápido e fazer séries melhores. Vamos ver isso aqui na prática, como é que funciona. Se você vai até a falha em todas as séries do seu treinamento, é muito comum você ver um modelo como esse. Por exemplo, você vai na primeira série e você faz um certo número de repetições. Na segunda série, você já está fadigado da primeira, você reduz. Na terceira série daquele exercício, você reduz um pouco mais. E na quarta série, você reduz mais ainda, tá? Isso é muito comum. Se você treina até a falha, você já percebeu isso. Se algum aluno seu já treinou até a falha, você já percebeu isso, tá? E no final das contas, se você vai próximo da falha, o que você consegue garantir? Você não vai fazer uma primeira série tão boa quanto indo até a falha, você não vai conseguir fazer o mesmo número de repetições. Só que no final das contas, você faz séries mais estáveis e quando você calcula o volume total de treinamento, você acaba fazendo mais volume de treino, porque você não fadiga tão facilmente. Então, por exemplo, quando você vai até a falha, você faz uma série excelente, uma pior e uma mais ou menos e uma pior ainda, tá? No outro você faz 4 séries boas, basicamente isso. Então o que eu tô querendo te recomendar aqui não é que você nunca deve ir até a falha, mas você tem momentos específicos para ir até a falha. E geralmente o ideal é que você não vá sempre até a falha e quando você for, que você utilize nos últimos exercícios de treinamento. Mas isso não significa que você vai pegar leve, que você não vai exigir um esforço do seu aluno. Ele tem que ter esse nível de esforço alto, tá? Ele tem que chegar próximo da falha muscular. Ele só não precisa, talvez não seja estratégico para ele ir sempre na falha muscular, porque isso pode prejudicar o treino dele. Lembrando que isso é um conteúdo de altíssimo nível, para você utilizar com o seu aluno de personal, que você trabalha com ele aí 1 a 1, que você vê. Porque como a gente viu, a maioria dos alunos estão usando carga submáxima independente disso. Então talvez quando tu fala para ele assim, vai até a falha, ele vai próximo da falha muscular e não está nem chegando próximo ele está próximo da falha muscular e não precisa necessariamente estar atingindo a falha, tá? Então é isso que eu estou querendo deixar de recomendação. Nem sempre você vai utilizar a falha muscular, tá? Outra questão interessante que a gente pega desse estudo, né, um link dele, o músculo precisa de 48 horas para se recuperar de um... Pensei que fosse um analista. Pensei que fosse o guarda-costas. É você.
treino, tá? E para explicar sobre esse conceito aí que eu vejo que é muito disseminado, ó, treinei hoje pernas, só daqui a 48 horas que eu vou conseguir treinar de novo, ou talvez 72 horas. E para explicar sobre esse contexto, eu tenho que ensinar para vocês sobre frequência de treinamento, tá? Então, ó, para ensinar vocês sobre frequência de treinamento, essa meta-análise de 2018 ela é excelente. Então, ela pegou vários estudos que avaliavam frequência de treinamento, ou seja, quantas vezes você treina um músculo na semana, e avaliar o efeito disso para hipertrofia, tá? E ela mostrou que independente da frequência, contanto que o volume seja equalizado, o resultado vai ser o mesmo, tá? Então, assim, se eu pegar para fazer 20 séries numa semana, tá? Para algum grupamento, vamos supor, essa semana eu vou fazer 20 séries para o peitoral. Vou misturar vários exercícios, vou fazer 20 séries totais para o peitoral. Se eu fizer isso 2 vezes, em 2 sessões de treino, 10 em uma sessão e 10 em outra, ou se eu fizer isso de uma vez só, fazendo 20 de uma vez só, ou se eu fizer, vamos supor, 6 em um treino, 6 no outro e 8 numa outra sessão, em 3 sessões, dependente da maneira que eu dividir, se eu fizer o mesmo número, eu vou ter um resultado bem semelhante. Só que em contrapartida, eu vou te mostrar esse outro estudo aqui, que ele mostrou resultados um pouco diferentes. Então nesse estudo aqui, foi comparado um grupo que treinou um método chamado full body, ou seja, treinar o músculo todos os dias, então ele treina todos os dias, 5 vezes na semana, todos os músculos, ou seja, faz peitoral, bíceps, pernas, costas e tríceps todos os dias, tá? Comparando com um grupo que treina segmentado. Cada dia da semana ele treina um grupamento muscular separado. Na segunda treina só peitoral, na terça só bíceps, na quarta só pernas, quinta só costas e sexta só tríceps. E quando comparou essas duas divisões de treinamento, uma você treinando 5 vezes o músculo na semana e outra treinando 1 vez o músculo na semana, percebe a diferença? O que treinou mais vezes na semana, com maior frequência, o método full body, foi mais efetivo para a hipertrofia. Aí você deve estar me perguntando, mas por que isso aconteceu? Eles não fizeram o mesmo número de séries? Não foi o mesmo volume de treino prescrito? Foi. Só que o que acabou acontecendo nesse caso aqui? Quando você distribui melhor o seu treinamento, ou seja, você faz mais sessões de treinamento, para dividir melhor esse treino, você acaba fazendo séries melhores. O que isso significa? Consegue colocar mais carga, consegue fazer mais repetições, consegue fazer um treino mais efetivo para aquela musculatura, tá? Então, basicamente, o que aconteceu nesse estudo foi que o grupo que treinou dividido ali todos os dias, cada dia da semana treinava todos os músculos do corpo, eles faziam excelentes séries para cada exercício. Então, vamos supor, ele não fazia, se ele chegava lá na segunda-feira e fazia supino reto na segunda-feira, ele beleza, fazia ali supino reto numa qualidade. Na terça ele ia lá fazer o crucifixo reto, ele fazia com muito mais qualidade do que se fizesse supino e logo depois o crucifixo. Para pensar que o cara que treinou o peitoral todo na segunda-feira, ele teve os últimos exercícios que ele colocou lá, ele estava muito mais fadigado. Então o treino foi pior, fez menos volume de treino e teve menos resultado. Tá? Basicamente isso aqui que aconteceu, ó, nesse estudo, quando você compara lá o crucifixo no cross, que um cara fez como último exercício da segunda-feira, depois de já ter feito 4 exercícios exaustivos, comparando com um cara que acordou na sexta e não tinha, e foi o primeiro exercício que ele fez, né, ele foi fazendo dividido ao longo da semana, ele conseguiu fazer mais repetições ou colocar mais carga, tá? Então, assim, no final das contas, você vai conseguir fazer séries melhores se você distribuir melhor seu treinamento. Ah, Renato, então o ideal é você treinar um exercício para cada músculo todos os dias? Não necessariamente, tá? Porque ele poderia muito bem ter feito uma comparação aqui do método tradicional lá, de onde você faz um músculo por dia, comparado a treinar 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, e já dá resultados melhores. O que eu quero que vocês entendam é que distribuindo mais o seu treinamento, você consegue ter mais resultados.
tá? Se isso aqui ficou muito confuso para vocês, eu ainda vou fazer algumas explicações, mas deixa aqui nos comentários que a gente tenta solucionar essas dúvidas que vocês têm aqui, tá? Ah, mas treinar todo dia mesmo não afeta a recuperação? Ou seja, pô, treinei lá supino, vou precisar de 48 horas para se recuperar? Para pensar aqui comigo. Se você faz um treino A, onde você faz agachamento, 4 séries de 12 repetições, depois um levantamento terra de 4 séries de 12 repetições e depois uma passada com 4 séries de 12 repetições, você fez ali pelo menos 18 séries para membros inferiores. 12 séries para membros inferiores. E isso provavelmente você vai precisar de 48 horas ou mais para se recuperar, certamente. Mas e se você fizesse só 3 séries de agachamento com 12 repetições? Será que tu ia precisar de 48 horas para se recuperar? Será que com 24 já não seria possível você se recuperar? Então esse é o questionamento que eu te explico aqui agora, tá? É um questionamento que você tem que se fazer. Pô, você não precisa necessariamente de 48 horas ou 72 horas para se recuperar de qualquer treino. É sempre proporcional ao estímulo. Você deu um estímulo maior, com mais séries, mais repetições, né, mais exercícios, você vai precisar de maior recuperação. Você fez uma série, menos séries, menos repetições, menos número de exercícios, você se recupera mais rápido daquele estímulo, tá? Ou seja, se pergunta aí agora, se você fizesse uma série excelente, tá? Levando o músculo perto da fadiga ou na fadiga muscular, 3 séries de agachamento, você acha que isso ia te impedir de fazer uma cadeira extensora amanhã? Provavelmente não, tá? E para quem tem dúvidas, que eu sei que isso é muito confuso, eu vou te ensinar um método prático para você montar o treino full body. Se você tiver interesse em usar essa metodologia, não acho que essa metodologia é revolucionária, né? Eu acho que muitos de vocês já devem conhecer ela, mas independente disso, se você quiser saber sobre essa metodologia e aplicar, o jeito mais fácil de você que não entende ainda, que não tem experiência com ela, aplicar é fazendo assim. Monta um treino tradicional ABC, tá? Onde você vai fazer ali, por exemplo, peitoral, deltoides e tríceps na segunda e na quinta-feira, membros inferiores na terça e na sexta e costas, bíceps e deltoide posterior na quarta e no sábado, tá? E aí para você fazer o treino full body diário, a única coisa que você faz é ir pegando cada exercício e ir distribuindo para os outros dias da semana, tá? Então você vai fazer exatamente o mesmo treino, você só vai redistribuir a ordem dos exercícios. E no final das contas você redistribui dessa maneira assim e você vai ver que você vai fazer um treino full body todos os dias da semana, tá? Cada dia você vai fazer um treino diferente, mas você tem várias opções de treinamento, tá? O nosso próximo mito aqui é: a ativação muscular é proporcional à hipertrofia, tá? Então essa é uma dúvida muito comum e eu vejo... A CDC Europa deve comandar isso. Gente, achamos que a BBC ainda tem faz. A Tefaz ainda vai seguir o dia. E o que acharem vou informar a CDC Europa. Eles vão precisar de ajuda. O presidente está voltando de campo dele. Eu preciso de opções para dar a ele pela manhã. Eu profecio. Alguma pergunta? Então, Altará. O que aconteceu? Disse alguma coisa errada? Não teve nada a ver com você. O que foi? Inúmeros mesmo, não tem nem como contar, porque cada hora aparece mais, de estudos ou profissionais aí falando assim: ah, esse exercício aqui, quando você faz uma pegada mais aberta, ele ativa mais essa região dorsal e isso vai fazer mais hipertrofia. Só que, gente, a gente não pode ser cego a esse ponto de achar que só porque aumentou a atividade elétrica no músculo vai aumentar a hipertrofia. E pior, fala assim: ah não, o agachamento ele ativa mais a musculatura dos glúteos e por isso ele é melhor para hipertrofia. Cara, isso não tem fundamento. Por quê? Justamente aquilo que eu falei para vocês. Está se baseando em matéria básica, não está se baseando em ensaios clínicos randomizados, tá? E eu vou comprovar cientificamente para vocês que isso não faz sentido, né? E que muitas das vezes você vai ser enganado. Igual eu falei, o músculo ativar, eu já falei muito isso para vocês aqui. Se você ainda não conhece esses conceitos, eu ainda vou explicar ao longo desse congresso, tá? Mas para o músculo hipertrofiar, ele tem inúmeros fatores de um exercício. Na hora de a gente estudar se um exercício é bom ou não para hipertrofia, não é só se ele ativa bem a musculatura, tá? Você tem que ver se ela ativa bem, se aquele exercício tem uma boa amplitude, se você consegue sobrecarregar.
E aí pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar ensinando como montar marmitinhas fitness. Aqui já tem umas frutas também que eu vou mostrar como que elas se encaixam e vão se encaixar na minha dieta também, para definição e ganho muscular, 100% vegetal. E eu já vou adiantar a vocês como eu vou atender meu aluno na segunda-feira lá, planilha em branco aqui, como é que eu prescrevo o treino dele, né? Eu vejo que é muito isso que os professores fazem hoje em dia na educação física. Focam muito nessa parte bioquímica, biológica. Por quê? Justamente aquilo que eu falei para vocês, né? Tá se baseando em matéria básica, não está se baseando em ensaios clínicos randomizados, tá? E eu vou comprovar cientificamente. Beleza? Sejam bem-vindos aí ao segundo Café com a Sítios. Como eu vou atender meu aluno na segunda-feira lá, planilha em branco aqui, como é que eu prescrevo o treino dele, né? Eu vejo que é muito isso que os professores fazem. Eu vejo inúmeros mesmo, não tem nem como contar, porque cada hora aparece mais, de estudos ou profissionais aí falando assim: ah, esse exercício aqui, quando você pega, faz uma pegada mais aberta, ele ativa mais essa região dorsal e isso vai fazer mais hipertrofia. Só que, gente, a gente não pode ser cego a esse ponto de achar que só porque aumentou a atividade elétrica no músculo vai aumentar a hipertrofia. E pior, fala assim: ah não, o agachamento ele ativa mais a musculatura dos glúteos e por isso ele é melhor para hipertrofia. Cara, isso não tem fundamento. Por quê? Justamente aquilo que eu falei para vocês, né? Tá se baseando em matéria básica, não está se baseando em ensaios clínicos randomizados, tá? E eu vou comprovar cientificamente para vocês que isso não faz sentido, né? E que muitas das vezes você vai ser enganado. Igual eu falei, o músculo ativar, eu já falei muito isso para vocês aqui. Se você ainda não conhece esses conceitos, eu ainda vou explicar ao longo desse congresso, tá? Mas para o músculo hipertrofiar, ele tem inúmeros fatores de um exercício. Na hora de a gente estudar se um exercício é bom ou não para hipertrofia, não é só se ele ativa bem a musculatura, tá? Você tem que ver se ela ativa bem, se aquele exercício tem uma boa amplitude, se você consegue... Sempre parados. Sempre pronto. Nossa. Fiz medicina, muita coisa inativa. sobrecarregar com aquele exercício, se você tem uma boa tensão durante o movimento, se o seu aluno se conecta bem com a musculatura que está sendo trabalhada, tudo isso tem comprovação científica de que influencia na hipertrofia. E muita gente exercício, se você tem uma boa tensão durante o movimento, se o seu... Claro, obrigada. E aí, será que você tem um tempinho para um café? Ah, meu plantão começou agora. Tá bom. Então tá um jantar. Ou eu posso te ligar? Perguntei ao meu pai sobre você. E aí? Ele disse que é o homem mais inteligente que já conheceu. Mas que você é bonzinho demais. Será que isso... O aluno se conecta bem com a musculatura que está sendo trabalhada. Honesto. Foram as palavras dele. Foram as palavras dele. É. Eu não ligo porque meu pai pensa. Me dá seu celular. Claro. Prontinho. Problema ter vídeo. Tá legal. Até mais. Essa eu sabia. Tudo isso tem comprovação científica de que influencia na hipertrofia. E Muito bem. Jack? Oi, pessoal. Onde você está? Eu fui ao médico. Tá tudo bem? Tá, só dei um mau jeito nas costas. Não é ele? Eu mando. Então não é verdade. muita gente acha que o que resume é só ativação. E aí acontecem erros como esse. Por exemplo, não vai ter. Como eu já ouvi isso nas academias, você tem que fazer alta liberação de testosterona, vamos fazer exercícios multiarticulares porque liberam muita testosterona, GH, só se ele ativa bem a musculatura, tá? Você tem que ver se ela ativa bem, se aquele exercício tem uma boa amplitude, se você consegue sobrecarregar com aquele exercício, se você tem uma boa tensão. Quem? O agente da PAG, aquele que está no mesmo horário que você e está no mesmo elevador. Na verdade, eu estava falando do Fantasy Game do Eisenberg. Ah, beleza, quais as opções? Ok, Zack Blank ou Dallas Carter?
ação durante o movimento, se o seu aluno se conecta bem com a musculatura que está sendo trabalhada, tudo isso tem comprovação científica de que influencia na hipertrofia. Valeu. As ordens. Frank, no meu escritório. E muita gente acha que o que resume é só ativação. E aí acontecem erros como esse. Por exemplo, nesse estudo aqui, por incrível que pareça, muita gente fica assim, impressionado quando vê esse estudo. Quem já está acostumado com os estudos científicos sabe que é assim, tá? Mas basicamente quando você analisa a atividade elétrica do músculo, o tríceps ele ativa mais no supino reto do que o peitoral, tá? Então ali você tem ali 68,29% de ativação para tríceps contra 54,25% de ativação de peitoral durante o supino reto. E aí você fala assim, pô, então significa que eu vou hipertrofiar mais o meu tríceps no supino reto? E esse estudo aqui, onde colocaram indivíduos treinados para treinar 8 semanas só com o supino reto, ou seja, só foi feito o supino reto nesse estudo, eles perceberam que o peitoral hipertrofiou 43,12%, enquanto o tríceps hipertrofiou 17,25%. Ah, pô, mas o tríceps não ativou mais? Como que o peitoral hipertrofia mais? Porque no peitoral você teve muito mais sobrecarga, muito mais amplitude de movimento, muito mais tensão no músculo. Enfim, são outros fatores que influenciam na hipertrofia. Então, quando você vê um estudo de ativação, você não precisa jogar ele fora, você não precisa descartar. Você somente tem um indicativo de que aquela região vai ser mais hipertrofiada, de que aquela musculatura vai ser mais trabalhada. Mas quando você compara dois exercícios, aí fica muito difícil você concluir só com base em ativação. Você precisa avaliar outros fatores na hora de decidir. E ao longo desse congresso, inclusive, a gente vai falar mais sobre isso, tá bom? E aqui nós temos o nosso quinto mito. Quanto mais liberação hormonal, mais hipertrofia o aluno vai ter. Como eu já ouvi isso nas academias? Você Right. Tá. Já tô indo. Dr. Ryan, ele vai receber. Não me posicionando. Bem, por que nós voltamos aqui? Sim, é claro. Jack, obrigado, William. Sem problemas. Quer alguma coisa? Ah, Não, obrigado. então soube que você foi na Marinha. Sim, senhor. Foi implantado. tem que fazer alta liberação de testosterona, vamos fazer exercícios multiarticulares porque liberam muita testosterona, GH, faz essa liberação hormonal anabólica e o corpo hipertrofia mais. Vamos fazer outra coisa, vamos fazer treinos curtos, porque isso evita a liberação de cortisol e aumenta a liberação de GH e testosterona. Lembrando mais uma vez, gente, isso, lembra essa tabelinha que eu mostrei para vocês? Isso é ciência básica, ciência biológica de fator fisiológico. Ou seja, isso é o mais baixo nível de evidência científica. Você não pode se basear 100% nisso. E aí, como que a gente consegue comprovar que isso está errado? Nesse estudo aqui, muito interessante, de 2010, ele quis comprovar que essa questão da liberação hormonal, ela não é bem assim como as pessoas acham. Como que ele conseguiu comprovar isso? É fundamentado já na literatura científica, quando você faz um trabalho com musculaturas maiores, como por exemplo quadríceps, você vai liberar mais hormônios anabólicos. Isso realmente acontece, tá? Isso é indiscutível. Treinou um músculo grande, você libera mais hormônios que quando você treina um músculo pequeno. Parece mais específico, mais calculado. Olha a forma como juntou o dinheiro. Sofisticado. Ele é como o Bin Laden. Deixei o CTC Europa no comando, mas preciso de gente como você. Você mostrou que tem atitude. Bom, obrigado, senhor, mas com todo o respeito foi o Greer que colocou uma equipe vigiando o banco. Na verdade, sem ele, Eu posso te dar um conselho, Jack. Olha, conheço o Jim Greer há muito tempo. Ele é um excelente agente de campo. Mas esses talentos não são tão úteis aqui na sede. Você, por outro lado... Então, partindo desse pressuposto, eles pensaram assim, vamos colocar
alguns alunos para treinar com um dos braços somente, fazer uma rosca direta lá, um treino de bíceps completo, tá? E no outro dia ele vai vir aqui na academia e ele vai fazer a rosca direta para o outro braço, ou seja, vai fazer um treino completo de bíceps para o outro braço, só que junto ele vai treinar pernas também. Qual que é a ideologia por trás? Muitos de vocês já viram essa teoria sendo passada por aí. Pô, vou treinar pernas, vou liberar muitos hormônios anabólicos, como testosterona e GH, e isso vai fazer com que o meu braço hipertrofie mais. Não faz sentido do ponto de vista fisiológico? Pô, se no treino, no dia que o cara treinou pernas, ele vai liberar mais testosterona e GH, meio que se conclui que o bíceps dele vai hipertrofiar mais também. E como foi que aconteceu lá? Eles realmente comprovaram. Quando eles fizeram um treino de membros inferiores, com os alunos junto com o de bíceps, eles até liberaram mais GH e testosterona. Esse aqui está o gráfico para mostrar para vocês. A diferença foi brutal, tá? Enquanto no dia lá que fez um dos braços só, sem fazer perna, ele quase não liberou hormônios anabólicos, no outro liberou muitos hormônios, muita quantidade de hormônios anabólicos no corpo, né? Tinha muitos hormônios circulando. Só que quando você avaliou a hipertrofia muscular, que é o que eu falo para vocês, que é o mais alto nível de evidência, você avaliar o fenômeno em si e não as variáveis agudas, como a liberação hormonal, você percebe que a hipertrofia foi exatamente igual. Tá? Então fez o mesmo treino, hipertrofiou igual. Independente de estar liberando hormônios naquele dia, aquilo não foi suficiente para hipertrofiar mais. Tá? E se você fala assim, mas eu ainda não acredito nisso não, acho que o Renato está viajando e tal, veja esse estudo aqui de 2012 então. Ele avaliou o seguinte, vamos colocar vários homens para fazer um determinado tipo de treinamento. Depois vamos pegar a quantidade de testosterona livre que eles têm no corpo e vamos comparar com resultados de hipertrofia que eles tiveram. Não faz sentido? Se testosterona influencia tanto no resultado, né, você vai perceber que quem tiver mais testosterona vai hipertrofiar mais. E aí eles fizeram isso. Só que aí, vocês percebem aqui no gráfico que esse eixo horizontal aqui é o ganho de massa muscular depois de 8 semanas e o eixo vertical aqui, né, você vai ter a liberação hormonal de testosterona, tá? A testosterona livre do corpo. Então, se você quisesse comprovar que você liberando mais testosterona, você hipertrofia mais, esse gráfico ele tinha que ser uma diagonal e não essa linha reta que foi aqui, porque aqui do cara que ganhou mais massa muscular, ele tem exatamente a mesma quantidade de testosterona livre no corpo do que o que nem ganhou massa muscular. Então, basicamente, se você avaliar isso aqui, você percebe que você não tem uma diferença em termos de hipertrofia muscular com base em testosterona livre corporal, tá? Porque independente, o cara que de cima que mais libera testosterona, né? O cara que mais tem testosterona livre no corpo, não foi o cara que mais hipertrofiou, tá? Então você tem esse gráfico de linha reta, você precisava ter um gráfico de diagonal. E ali você tem a mesma comprovação em relação ao IGF-1, que é o sinalizador do GH. Tá? Então teve a mesma relação. O que isso conclui? Que os hormônios endógenos do corpo, e preste atenção nisso, que isso aí faz muita diferença. Esse termo que eu usei aqui agora, endógenos, tá? Os hormônios endógenos não vão influenciar na hipertrofia do aluno. Tá? Então se você fizer um treino... Sinto muito por você. Que bom que ligou. É muito bom ver você, irmão. Lembrar na sexta-feira, todos vão adorar ver você. Na verdade, eu não oro. Desde que a Yasmin e eu... Entendi. Acho que me converti por ela. A gente foi gostosa. Com base em aumentar a testosterona do teu aluno, ele e mostre como utilizar. Tá? Agora eu te pergunto, imagina se você tivesse mais, além desses 5 mitos que eu te passei antes, cara, só que aí a gente está falando de hormônios exógenos, hormônios que o seu corpo não produz, uma quantidade 10 vezes maior do que o seu corpo é capaz. O cara que de cima que mais libera testosterona, né, o cara que mais tem testosterona livre no corpo, não foi o cara que mais hipertrofiou, tá? Então você tem esse gráfico de linha reta, você precisava ter um gráfico de diagonal. E ali você tem a mesma comprovação em relação ao IGF-1, que é o sinalizador do GH.
Tá? Então teve a mesma relação. O que isso conclui? Que os hormônios endógenos do corpo, e presta atenção nisso que isso aí faz muita diferença, esse termo que eu usei aqui agora, endógenos, tá? Os hormônios endógenos não vão influenciar na hipertrofia do aluno. O que você está fazendo? Bem-vindo de volta. Como é que está aí? Além do fato de que ele vinha uma senha de 8 dígitos é 10 elevado à oitava potência, 1 em 100 milhões, eu tô ótimo. Tá? Então, se você fizer um treino com base em aumentar a testosterona, A chance era mínima, mas valeu. Deixa pra lá. Espera, é só isso? Onde é que vai aprender? Tem que seguir sua intuição. Tudo que tem, às vezes, não funciona, só isso. Ah, entendi. Então eu estava seguindo sua intuição em karate. O que foi que eu vi? Muita coisa. Minha preferida é que jogou um informante do segundo andar de um anexo em karate porque ele não quis falar. Isso é ridículo. Os anexos em karate só tem um andar. do teu aluno um treino com base em aumentar GH e evitar o cortisol aumentar. Vamos esclarecer uma coisa. Primeiro, eu não sou seu amigo. Valeu. Trabalhamos juntos, mas você não me conhece e não conhece você. Pra mim tá ótimo desse jeito. Tá? Você não vai estar otimizando a hipertrofia do teu aluno. Isso não significa que a hipertrofia... Mas tudo bem me colocar nos seus próprios projetos? Não, isso é ridículo. Eu estou trabalhando o dia inteiro na filmagem. Volta a ela. Vai. Aí, viu? Eu como elegi o pulso. vai ser otimizada, tá? Isso só significa que você está manipulando os hormônios, sendo que é algo... Pesquisou o nome e escolheu o nome dele da universidade? É claro que sim. Nas operações no DOC, nós nunca perdemos ele. Espera um pouco. Nós nunca perdemos ele. O cartão SIM do celular é francês. Eu perguntei ao GSI, mas eles não tinham o arquivo atual. Mas e se ele nunca entrou no radar porque ele nunca esteve nas ruas? Se eu procurar nos arquivos das prisões francesas, o sobrenome é Suleiman, nome desconhecido, o codinome é Suleiman Al... algo que é até difícil de manipular, porque tem muita variação, muita individualização, enfim. O que eu quero te dizer é que quando alguém te apresenta um estudo sobre mas esse estudo aqui diminuiu a liberação de testosterona, igual eu já vi uma vez, teve até um questionamento aqui na CITES, a gente mostrou um estudo sobre jejum intermitente, e aí o cara falou assim, pô, mas toma cuidado com esse estudo aí, não teve diferença no ganho de massa muscular, mas o cara reduziu em 10% a liberação de testosterona. Assim, cara, mas não teve diferença no ganho de massa muscular, cara. E você está preocupado com a testosterona? Ah, não, mas testosterona é vida. Mas a gente não está falando que o cara ficou abaixo dos níveis básicos, nem sabe se foi por influência do jejum, enfim. Né? O que eu estou querendo dizer é que vocês não podem se basear nesse tipo de informação para prescrever seus treinos. E aí, você deve estar se perguntando, porra, mas Renato, você está viajando, cara. Eu conheço um monte de marombeiro lá na academia que usa anabolizante, usa anabolizante. Ele fez 5 ligações para esse número de saber. Com base em testosterona e tá lá hipertrofiadaço, uma parada desproporcional. Eu conheço fisiculturistas aqui que usam GH e testosterona à vontade, estão gigantes. Cara, só que aí a gente está falando de hormônios exógenos, hormônios que o seu corpo não produz, uma quantidade 10 vezes maior do que o seu corpo é. Acho que ele deveria ensinar. Ótimo. Vontade é deixar assim, certifique-se de que esteja lá quando pousarem. Obrigado, senhor. Muito obrigado. Capaz de produzir. E aí sim, aí se você está falando disso, aí eu concordo contigo. Isso vai fazer muita diferença. Por mais que eu não recomende ninguém a fazer uma coisa dessas, eu acho que muitos alunos acabam fazendo isso porque não tem profissionais que montam treinos efetivos para eles, eles acabam tendo que recorrer a anabolizantes, esteroides anabolizantes, mas
eu digo o seguinte: quando você usa anabolizante com base em testosterona GH, aí que você vai ter ali uma diferença exógena no teu corpo, aí você vai começar a influenciar a hipertrofia daquele aluno, tá? Porém, isso não é recomendado para ninguém, tá? A não ser que seja uma pessoa que seja deficiente desse hormônio e que tenha um médico que influencie ele, que avalie ele e mostre como utilizar, tá? Agora eu te pergunto, imagina se você tivesse mais, além desses 5 mitos que eu te passei aqui nessa aula, mais 25 para desvendar. Você acha que seria legal? Só fica com essa informação, não vou falar mais nada disso não. Tem a ver um pouco com o que eu vou falar na aula 5, tá? Então se você gostou desses 5 mitos que eu te falei aqui hoje, não perde a aula 5, que eu acho que você vai gostar muito, porque ela vai ao ar no domingo, às 8 horas da manhã, tá? Eu queria muito que você deixasse um comentário honesto aqui embaixo sobre essa aula 1. Você gostou do que você aprendeu aqui?